Santo traz uma figura em meu coração. Eu vejo uma grande árvore com raízes fortes, extensas. E essa grande árvore eu vejo que ela foi arrancada. Eu vejo ela ao lado de onde ela estava plantada. Eu vejo suas raízes expostas. E posso perceber a tentativa dessa árvore de sobrevivência, sem estar enraizada no solo. E o que vem no meu coração é que essa árvore por muito tempo foi uma árvore frondosa, frutífera. E várias imagens passam diante dos meus olhos. Pessoas se achegando, pessoas se assentando embaixo dessa árvore, desfrutando da sombra. Eu vejo essa árvore totalmente tombada. O Senhor fala a respeito de uma sequidão. O Senhor fala a respeito de pessoas que paralisaram e não conseguem absorver os nutrientes da terra, não conseguem absorver aquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está ministrando, aquilo que Deus está compartilhando. Paralelo a isso, há um sentimento no meu coração, é como se Deus estivesse tão distante. E um desconforto. Mas eu percebo que nessa noite o Senhor vem sobre essas vidas. A palavra do Senhor fala sobre a chuva serôdia, a chuva temporã. O Senhor vem com a chuva serôdia sobre a tua vida. É interessante, enquanto eu olho para essa imagem, eu vejo os céus se formando em nuvens para que essa chuva caia. E da mesma forma eu vejo alguém pegando essa árvore e replantando ela novamente, para que ela não somente receba a chuva, como também ela possa receber os nutrientes da terra. Nessa noite o Senhor vem sobre a tua vida para reativar a seiva que há em ti, para reativar a vida que há em ti, para reativar o potencial que há em ti, aquilo que Deus colocou, aquilo que Deus tem colocado em tua vida, e que por alguma razão, se é circunstancial, enfim, deixou de ser ativado, deixou de ser liberado. Mas nessa noite o Senhor vem sobre a tua vida, reativando essa seiva. Ele vem nessa noite dizendo: você é árvore frondosa, você é árvore frutífera, você é árvore que produz alimento, aonde as pessoas se alimentam do fruto, e aonde as pessoas desfrutam do refrigério, da paz, o descanso. O Senhor fala da envergadura, daquilo que Ele trouxe sobre a tua vida, daquilo que Ele depositou na tua vida, da graça dEle sobre a tua vida. E nessa noite eu quero ministrar essa unção sobre a tua vida, que a chuva serôdia caia sobre ti nessa noite.
Que Jesus, como jardineiro, possa estar replantando você no propósito, no lugar pelo qual você foi chamado no Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você se aproxime de uma pessoa que está ao seu lado. Toque no ombro dela e ore com ela neste momento. E comece a declarar: Senhor, reative a vida dessa pessoa. Senhor, que a tua presença venha sobre a vida dela. Que o teu poder venha sobre a vida dela. Nós ministramos profeticamente, Senhor, nós liberamos a tua unção. Nós liberamos a tua unção, liberamos o teu poder renovador, papai. O teu poder restaurador, ativador de sonhos, ativador de dons, ativador, Senhor, de graça do Senhor. Nós liberamos essa unção, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós declaramos, ó Pai, a tua presença. Que essa pessoa nunca mais seja a mesma, em nome de Jesus Cristo. 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 Corra madarramamash. Sharamamacana rabadana. Receba o colo de Deus, o abraço de Deus Pai na sua vida. Se sinta seguro, protegido, amado, acolhido, amparado, fortalecido. Ouça a voz do teu Pai dizendo: papai está aqui, tudo vai ficar bem. Vai ficar bem. Em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Aleluia. 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 Em nome de Jesus, ó Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Ainda adorando o Senhor, nós queremos adorá-lo com nossos dízimos e ofertas. A família Biuan tem entendido no Senhor o princípio dos dízimos e as ofertas. Que quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, nós honramos a Deus. E nós fazemos com alegria, reconhecendo que Deus é a fonte de todo o suprimento em nossas vidas. E nessa noite quero encorajar você
Talvez você nunca dizimou na sua vida, ou talvez você nunca foi encorajado a praticar o dízimo e as ofertas. Mas essa prática, ela foi ensinada e foi estabelecida na vida de Abraão, quando Abraão ofereceu o dízimo a Melquisedeque. E o próprio Senhor Jesus, no livro de Mateus 23, ele fala a respeito da importância disso, de nós não deixarmos de praticar, porque os fariseus naquela época, eles estavam praticando os dízimos, as ofertas, mas os seus corações estavam totalmente com a motivação errada. E Jesus corrige a motivação dos fariseus, dizendo: a motivação no coração de vocês está totalmente errada. Vocês precisam mudar essa motivação, não esquecendo de praticar aquilo qual vocês foram ensinados sobre os dízimos e as ofertas. Então eu creio que é um privilégio, uma honra nós estarmos ofertando ao Senhor. Eu quero neste momento desafiar você a realmente romper nesse princípio, como tantos outros princípios que você tem rompido no Senhor, a estar dizimando, estar ofertando, reconhecendo Deus como Deus suprimento, como Deus provedor da sua vida. Então eu quero que você pegue o seu dízimo, sua oferta neste momento. Quero orar com você. Pai, eu quero orar com esse irmão, quero orar com essa irmã nessa noite. Eu quero declarar, Senhor, a tua provisão sobre a vida dele e sobre a vida dela. Eu quero declarar, Senhor, os teus recursos sobre os teus filhos. Tu és o dono do ouro e da prata, Tu és o Senhor da provisão. E com alegria aqui nós estamos, como família, como casa, como igreja, dizendo muito obrigado pela tua provisão, Senhor. Muito obrigado pelos recursos que o Senhor tem dado, tem trazido em nossas vidas. E nessa noite nós queremos honrá-lo, Senhor. E no nome de Jesus Cristo nós queremos abençoar todos os empresários, todos aqueles que são empregados e aqueles que são desempregados. Nós oramos que as portas de emprego se abram nos próximos dias, no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim nós oramos, assim nós te glorificamos, nome santo de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Então traga o seu dízimo, sua oferta com alegria na presença do Senhor. Nós temos gasofilastas aqui na frente, lá atrás, para você estar dizimando e ofertando. Temos o Pix da igreja, a conta da igreja, para você estar fazendo a transferência. Com certeza você está investindo no reino do Senhor. Creia nisso, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quantos estão com frio? Diga amém aí. Amém. Eu creio que se vê bem agasalhado, né? Com pantufa aí, né? Eu quero aconselhar você, traga um tapetinho de casa, né? Enrolado, aquele tapetinho pequeno. Aí você coloca debaixo do seu pé, você vai ver que vai esquentar, vai ficar bem gostoso, né? Traga umas luvas, toma um chimarrão antes de vir para cá também, enfim, né? Mas quero encorajar você a não se deixar ser vendido pelo frio, né? Porque o frio ele vai nos acomodando, a gente vai invernando, a gente vai se fechando e de repente parece que tudo está cristalizado, né? Então eu quero ouvir um glória a Deus, um aleluia, quando nós estivermos ministrando. Por isso me encoraja, me anima, né? Eu não quero que você vai estar pensando na tua cama, no teu cobertor tão quentinho que está lá em casa, né? Mas já que você veio, eu quero encorajar, quero animar você a estar com o coração bastante aberto. Amém. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Querido, nós tivemos a nossa escola de fé e foi tremenda. Quem não veio, perdeu, né? Nós tivemos a escola de fé de sexta-feira à noite, sábado à tarde, sábado à noite. Então foi um tempo assim poderoso, precioso da parte do Senhor.
e nós não sabemos quando vai acontecer a próxima edição da Escola de Fé, mas foi algo poderoso, algo tremendo, onde chaves foram nos entregues, onde Deus se manifestou de uma forma tão especial, tão singular, milagres aconteceram. Então nós queremos encorajar você na próxima edição da Escola de Fé a não perder, a você estar se agendando, se programando para não perder. Nos próximos meses nós teremos outras escolas, escola de dons, a escola sobrenatural, e você tem que colocar na tua agenda, para você não ficar fora dessa proposta, e eu creio que é uma proposta do reino de Deus, amém? Aleluia. Diga a pessoa que está ao seu lado: eu estou animado e empolgado nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nessa noite quero estar compartilhando uma palavra aos nossos corações, que está registrado em Êxodo, capítulo 15, do verso 22 ao 27. Esse texto traz uma breve história do povo de Deus que tinha tido inúmeras experiências no deserto, tinha saído do Egito e tinha passado pelo Mar Vermelho. E Deus usa Moisés como legislador para conduzir esse povo. E eu quero usar esse texto para nós estarmos fundamentando algo que Deus tem trazido no meu coração, de um plano maravilhoso, extraordinário de Deus para a vida da humanidade. E que Deus nos chamou para vivermos de uma forma extraordinária. Deus não nos chamou para nós vivermos de uma forma medíocre, mas sim de uma forma extraordinária. E para isso é necessário nós compreendermos os princípios e o processo de Deus em nossas vidas. E hoje, olhando de uma forma geral, existe uma dificuldade no ser humano de não somente entender os princípios de Deus, como entender o processo de Deus. E quando nós entendemos os princípios de Deus e o processo dele, no estabelecimento desses princípios, na ativação desses princípios em nossas vidas, nós passamos a experimentar essa vida extraordinária. Mas quando nós não compreendemos isso, quando nós temos um vago entendimento, nós manivelamos, nós pedalamos dentro da vida cristã. Mas acredito que através dessa mensagem, o véu será tirado dos nossos olhos e nós seremos reativados em nome de Jesus, amém, aleluia. Então quero que você acompanhe comigo esse texto. Diz assim o texto: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Eu quero que você observe nesse texto, Moisés, ele conduz o povo do Mar Vermelho, e ele introduz o povo a um deserto chamado Sur. A palavra Sur no hebraico significa limite, significa muralhas intransponíveis. E quando eu olho para um texto como esse, eu vejo riqueza dentro desse texto. Eu começo a perguntar o porquê Deus deixou algumas coisas que parece que não precisavam estar no texto, mas estão lá, como figuras, como números, com a própria geografia. Ele deixa lá com um propósito. Eu creio que cada palavra, tudo que está aqui na Bíblia, tem um propósito. Deus quer comunicar algo em nossas vidas. E quando você olha para esse texto aqui, que diz: fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho, todo o povo, e saíram, ou seja, introduziram no deserto de Sur. Moisés fez com que o povo entrasse em um lugar aonde o povo atingiria o seu limite, aonde o povo se depararia com uma grande muralha, uma muralha intransponível. E por eles se depararem com essa muralha intransponível, por eles se depararem com o limite deles,
E olhando para nossas vidas, chega um momento na nossa trajetória, chega um momento na nossa caminhada que nós atingimos nosso limite. E nós perguntamos, como sair dessa situação? Como resolver a situação? Como não ser refém da situação? Como não ser escravo da situação? Eu não aguento mais. E alguns pensamentos começam a povoar nossa mente, trazendo um suposto direcionamento em nossas vidas, para uma resolução daquela situação em qual nós estamos nos encontrando. Seja um esgotamento espiritual, seja uma decepção, seja uma frustração, seja uma decepção, seja uma crise financeira, seja o casamento, seja um ministério, seja relacionamentos, enfim. Chega um ponto na nossa trajetória humana aqui na terra, seja emocional ou espiritual, nós atingimos o limite. E quando eu olho para um texto como esse, eu percebo Moisés na figura de Jesus Cristo, trabalhando com o homem, ministrando a vida do homem, conduzindo o homem para um propósito. E aqui Moisés, ele conduz ao povo a esse deserto de Sur. E caminharam 3 dias. Depois de eles caminharem 3 dias no deserto, eles não acharam água. Então eu fico imaginando uma pessoa caminhando 3 dias em busca de água. Eles estão no limite. É o que acontece com a grande maioria das pessoas. Quando elas atingem o limite, elas começam a buscar mecanismos, fórmulas, em como saciar, em como resolver aquela sede. Elas fazem decisões, elas fazem escolhas para resolver aquele problema, mas aquele problema não é resolvido, aquela situação não é sanada. E quanto mais elas lutam, quanto mais elas buscam uma resolução humana, dentro da sua construção humana, dentro da sua habilidade humana, mais elas se frustram e mais cansadas elas ficam, mais sedentas elas ficam. E o texto diz o seguinte: afinal, chegaram em um lugar chamado Mara. E olha o que o texto diz: todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou Moisés a árvore nas águas, e as águas se tornaram doce. Eu quero que você acompanhe comigo o raciocínio em que o povo entra no lugar, entra no deserto. O povo atinge o seu limite na sua trajetória, na sua caminhada. O povo está caminhando 3 dias. O povo não encontra água. E quando supostamente ele encontra a água é amarga. A água não é doce, não é potável. Eles não conseguem saciar, eles não conseguem ser fortalecidos. Eles experimentam aquela água, eles percebem que aquela água não resolve o problema deles, e eles começam a murmurar. E Moisés clama ao Senhor, e Deus diz: pega aquela árvore, lança nessas águas amargas. E quando Moisés lançou a árvore nas águas amargas, aquela água amarga se tornou água doce. E o texto diz: Deus deu-lhes ali estatuto e uma ordenança. O que eu quero construir nessa noite, dentro desse texto, dentro dessa história, é que toda a humanidade sem Deus
todo homem sem Deus anda sedento, anda faminto por algo que ele desconhece. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você percebe que é a ausência de Deus, você percebe que é a falta de Deus. E olhando para essa história, nós vemos que aqui o povo atinge o limite. A humanidade atinge o limite. Ela enfrenta os seus problemas, enfrenta dificuldade, enfrenta lutas, enfrenta batalhas. E na sua trajetória ela começa a buscar algumas alternativas espirituais. Ela começa a buscar uma resolução daquela situação e ela não encontra. O interessante desse texto é que quando eles chegam, que aparentemente eles encontram a água é amarga. Eu quero traçar um paralelo aqui com a religião. Algo que nós temos aprendido em Deus, que a religião não muda ninguém. A religião não transforma ninguém. A estrutura religiosa não transforma ninguém. A religião não traz vida. A religião é amarga. A religião é cinzenta, é triste. A religião traz abatimento. A religião não traz força. E quando você procura mudança na religião, você não encontra mudança na religião. Você vai encontrar uma estrutura que paralisa você. Você vai encontrar uma estrutura que não vai saciar a tua sede, que não vai resolver o teu problema. E quando você se depara com a religião, você se torna um murmurador. Você começa a murmurar. Você começa a reclamar dizendo: olha, eu encontrei, mas não está resolvendo. Eu encontrei, é água amarga. Eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço tantas coisas, mas minha vida continua a mesma. Eu faço, mas a minha vida continua a mesma. Aonde está o ponto? Aonde está a resolução da minha vida? Aonde está a solução da minha vida? Aonde está a vida que tanto eu busco? Porque eu já entrei por várias portas, eu já usei todas as alternativas, todos os mecanismos possíveis. E um momento, quando eu achei que eu encontraria Deus, eu encontrei a religião. Eles experimentaram daquela água, eles começaram a murmurar. E Moisés, olhando para o povo, ele clama ao Senhor. E o Senhor diz: lança essa árvore nas águas, para que essas águas sejam transformadas. E quando lançou a árvore nas águas, aquela água amarga se tornou doce. Isso fala da pessoa de Cristo Jesus. Isso fala da nossa experiência com Jesus e não com a religião. Isso fala da nossa vivência, o nosso relacionamento com Ele. E eu quero que você observe que quando um homem tem uma experiência com Jesus e não com a religião, o que acontece na vida deste homem? O texto seguinte diz: deu-lhes ali estatuto e uma ordenança. Quando eu tenho um encontro, quando eu tenho uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, eu passo a conhecer as leis do Senhor. Eu passo a conhecer a palavra revelada do Senhor. Eu passo a conhecer o espírito da letra, aquilo que Paulo fala. A letra mata, mas o espírito vivifica. Eu passo a ter experiência com o espírito da letra. Eu passo a ter experiência com Deus espiritual e não com a religião. Porque a religião, ela frustra. A religião condena, a religião massacra, a religião manipula, a religião ela exerce uma ingerência, uma interferência.
A religião, ela simplesmente governa a sua vida. A religião, ela impõe, ela traz um peso, ela desgasta a sua estrutura. E a religião não tem nada a ver com Deus. Milhares de pessoas estão há 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 anos na igreja, vivendo a religião, bebendo água amarga e dizendo, isso é água. Vivendo a religião dizendo, isso é Deus. E muitas dessas pessoas, por experimentarem tanto a água amarga, elas começaram a murmurar. E muitos abandonaram Deus. Muitos disseram, eu não quero mais saber de Deus. Eu não quero mais saber de igreja, eu não quero saber mais de nada. Eu estou frustrado, todo decepcionado. E Deus não tem nada a ver com essa história. A questão é que quando eu estava no deserto de Sur, a questão é que quando eu atingi o limite, quando eu me deparei com a muralha, e eu busquei todas as alternativas possíveis, e quando eu encontrei a religião, me apresentaram a religião, eu achei que era Deus. Eu não fui suprido com aquilo, e eu me decepcionei com aquilo. E eu percebo que nessa noite Deus quer trazer uma desconstrução na visão de algumas pessoas, no que diz respeito ao relacionamento com Jesus Cristo. Que Jesus não é água amarga, Jesus é água doce. Diga a pessoa que está ao seu lado, Jesus não é água amarga, Jesus é água doce. E aqui o texto diz que ali naquele lugar deu um estatuto e uma ordenança, e ali os provou. É interessante que a palavra do Senhor, Tiago, quando fala a respeito de provações, no capítulo 1, no verso 12 de Tiago, ele diz: feliz é o homem que persevera nas provações. A Bíblia fala que Deus prova os corações, Deus prova os seus preceitos, Deus prova os seus princípios no coração do homem, com um propósito, com um objetivo. Tiago capítulo 1, no verso 2 ao 4 diz: tendes por motivo de muita alegria ao passardes por provações. Então ele fala de uma pessoa que experimentou a água doce, teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo, teve a revelação de Cristo Jesus, e por conta dessa revelação, o Senhor concede a essa pessoa estatutos, princípios, a revelação da sua palavra. E não somente a revelação da sua palavra, Ele prova essa revelação em meu coração. Porque o propósito de Deus na vida do homem não é que o homem venha a ser um arquivo de conhecimento. De conhecimento a conhecimento, o mundo está cheio de conhecimento. O propósito do Senhor é conduzir o homem à prova do conhecimento, a prova daquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor. Deus coloca a prova. E a pergunta é: qual o propósito do Senhor provar a sua palavra na minha vida? Eu vejo que a melhor forma de Deus provar, que eu tenho visto esses dias, é através das circunstâncias, é através de pessoas, é através de relacionamentos. O propósito do Senhor é trazer uma fundamentação nesses princípios, os quais foram revelados no meu coração. É trazer a permanência desses princípios. Paulo diz que a provação produz a perseverança, e a perseverança, o caráter aprovado. E a pergunta é: o que Deus prova? E qual o propósito da provação? Trazer a perseverança. O homem perseverar em meio àquele processo que Deus está o conduzindo,
para que o homem venha ter um caráter aprovado. Essa prova que Deus traz em nosso coração, no coração do homem, não é para destruir o homem. Pelo contrário, é para trazer uma aprovação. E quando o homem compreende isso, quando o homem entende esse processo de Deus, que Deus está o conduzindo, que Deus está trabalhando em seu coração, e quando o homem se abre para isso, ele vai perceber que as circunstâncias, que as situações contribuem para o seu bem. Ele vai perceber que os ganhos e as perdas, as crises, as lutas e batalhas e até o deserto contribui para a sua maturidade, contribui para o seu crescimento. A maturidade cristã, o caráter aprovado, ele só acontece quando passamos por provações, quando os princípios são provados. Um exemplo, você só vai perceber que de fato você ama quando o teu amor não ser correspondido. Você vai perceber que você ama incondicionalmente as pessoas quando as pessoas não correspondem com o seu amor. E é o amor de Deus, Pai. Quando Deus me amou, Ele me amou incondicionalmente, não esperando nada da minha parte. Você simplesmente ama, independente de qualquer coisa. Você só vai perceber que você tem um coração perdoador quando você se depara com a ofensa. Quando você se depara com uma situação onde foge do seu controle, onde você é ofendido. Algumas coisas acontecem em nossas vidas com um propósito. E Paulo diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu eterno propósito. Eu só vou perceber a profundidade da revelação que eu tenho na palavra do Senhor quando eu sou colocado em prova, quando os princípios são colocados em prova. E aqui Tiago diz: tendes por grande alegria ao passardes por tribulações. Se alegre, porque você vai se deparar com a profundidade daquilo que você tem em Deus. Você vai se deparar com a maturidade que você tem hoje, ou a imaturidade. E o texto diz aqui que Deus deu o estatuto, Deus deu a ordenança, e ali provou. E ali provou. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador de nossas vidas, e não a religião, o que acontece? Jesus, Ele se manifesta em nossas vidas. E nós ficamos apaixonados, água doce. Nós dizemos: uau, que maravilha, que tremendo. E Ele traz os seus princípios, traz a sua palavra em nosso coração, e o Espírito Santo vai nos convencendo, vai trabalhando. Mas o mesmo Espírito Santo que nos convence, Ele nos conduz a uma provação. Ele nos conduz a um processo aonde os princípios são provados, aonde os estatutos são provados, aonde meu caráter ele é provado, onde se eu mentia, se eu enganava, eu vou me deparar com situações de bandeja para me mentir, para me enganar. E é justamente diante de situações como essa que eu vou me deparar com o meu eu, com a minha estrutura. Eu vou me deparar com o meu caráter. Eu vou me deparar se de fato o princípio está estabelecido, se há um fundamento ou não. Ou se estou simplesmente vivendo uma religião.
Viver uma religião não é viver princípios. Quem vive religião não vive princípios. Nós temos um quadro muito típico no Novo Testamento dos fariseus. Eles eram religiosos, a Bíblia fala que eles eram religiosos. Eles conheciam a lei, eles conheciam os preceitos e os pensamentos de rabinos, e eles citavam de uma forma decorada, e eles faziam as orações. Eles iam nas sinagogas, eles tinham todas aquelas indumentárias, tinha a aparência, mas suas atitudes destoavam de tudo aquilo. O comportamento dos fariseus destoavam naquilo que eles pregavam nas sinagogas, naquilo que eles pregavam nas esquinas. Esse é o retrato da religião. A religião não traz mudança. A religião traz uma máscara, uma casca. E os princípios não são ativados. Os princípios não estão vigentes. Mas em Cristo Jesus, os princípios são compartilhados. A ordenação é compartilhada. E um processo se inicia na minha vida. A Bíblia chama esse processo de regeneração, santificação, crescimento, maturidade. A Bíblia chama esse processo de um galgar de degrau de glória em glória. 2 Coríntios 3:18 diz: nós com caras descobertas estamos como por espelho refletindo a imagem de Cristo, e estamos um crescente degrau de glória a outro degrau de glória, como pelo Espírito do Senhor. A provação, ela vem provar a minha estrutura de crença, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu recebi. Agora, se eu recebi só a religião, eu não vou viver o cristianismo, eu vou viver a religião. Se eu viver só a religião, eu vou ser um murmurador. Eu vou murmurar contra Deus, contra tudo e todos, porque eu estou bebendo água amarga. Mas quando eu tenho uma experiência com Jesus Cristo, eu bebo água doce. Quando eu experimento essa água doce, e os princípios do Senhor são estabelecidos, colocados em meu coração, e sou provado nesse princípio, eu começo a ver o que? Mudanças em minha vida. O cristianismo nunca foi uma proposta de estagnação, nunca foi religião. A proposta de Cristo no que diz respeito à vida com Deus, relacionamento com o Senhor, é de crescimento, de maturidade. Deus não nos chamou para nós frequentarmos um clube religioso chamado clube cristão. Deus nos chamou para uma vida progressiva, uma vida de desenvolvimento, de maturidade. E Ele usa situações, Ele permite algumas situações, Ele permite a minha falha, a minha inabilidade, Ele permite as circunstâncias para trazer à tona a tua estrutura de crença, para trazer à tona o que sai dentro. Ele permite o teu cônjuge, Ele permite o teu tio, tua tia, o irmão da igreja, um líder, a falha das pessoas, para trazer à tona o que está aí dentro, o que está dentro do meu coração, o que está fundamentado em meu coração. E Paulo, quando ele se depara com esse processo de Deus, com essa aprovação, ele diz: tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados para o seu eterno propósito. Todas as coisas concorrem para o meu bem, ela contribui para o meu bem. E o texto diz: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e o guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios,
pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim. Eu quero que você observe a trajetória desse povo. Eles saem do Mar Vermelho, entram em Sur, se deparam com as águas amargas. Deus providencia o milagre, a transformação das águas amargas em águas doces. Eles bebem água doce, eles recebem os estatutos do Senhor, os princípios do Senhor, e Deus prova esse estatuto. Ou seja, Deus mostra a profundidade desse estatuto, se de fato estava estabelecido ou não. Se eles estavam no Senhor por causa das coisas, das circunstâncias, ou se eles estavam no Senhor, independente de qualquer coisa. O estar no Senhor, o ter relacionamento com o Senhor, o ter uma vida crescente no Senhor, independe das circunstâncias, de pessoas, de tudo e todos. Independe do sistema. É aquilo que Abacuque diz: ainda que tudo fale, eu todavia me alegrarei no Senhor. Ainda que tudo venha a ser exterminado, eu todavia me alegrarei no Senhor. Como Jó falou para sua mulher: mulher, você não sabe o que está falando. Eu sei que o meu Redentor vive e reina para todo sempre. Toda a construção de Jó e toda a construção de Abacuque não estava nas circunstâncias. Ou seja, a intensidade deles em Deus, o processo deles em Deus, não estava baseado naquilo que Deus podia oferecer a eles, nas circunstâncias. Porque se a construção de vida deles estivesse baseada nas circunstâncias, Abacuque não faria uma declaração como ele fez. Jó não faria uma declaração como ele fez. Ele faria uma declaração como a sua esposa fez: amaldiçoa o teu Deus e morra. Mas Deus permitiu todo esse processo na vida de Jó para que viesse à tona a humanidade dele, viesse à tona a estrutura de crença de Jó, e para que o diabo viesse ser envergonhado, porque o diabo subiu, foi no conselho de Deus e ele pediu: Senhor, você vai ver que Jó vai te negar, deixa eu tocar nele. Deus falou assim: pode tocar em tudo. E o diabo ele desce feliz. Ele fica decepcionado, porque havia uma estrutura muito sólida de fé no coração deste homem. A tal ponto que no capítulo 42 de Jó, verso 2, ele diz: eu conhecia Deus somente por ouvir, mas hoje os meus olhos o veem. O que aconteceu com Jó? Nessa perseverança, nesse processo, um crescimento. Ele bebeu água doce. O Senhor se revelou a ele. Ele foi provado em tudo isso. Ele permaneceu em tudo isso. Ele não retrocedeu. Ele não negociou princípios. Ele não deixou que as circunstâncias abalassem a sua fé. Ele não deixou que nada distraísse o foco. Nada tirasse ele da trilha. Ele sabia que Deus tinha falado a seu respeito. Ele sabia da visão de Deus para a sua vida. Ele não negociou nada disso. E o texto aqui diz: se deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram em Elim. A palavra Elim no hebraico significa descanso, significa refrigério. Uma das coisas que eu tenho aprendido em Deus é que quanto mais provado eu sou naquilo que eu tenho estudado, naquilo que eu tenho recebido da parte do Senhor, naquilo que eu tenho pregado, quanto mais provado eu sou, mais descanso, mais refrigério eu encontro. Algumas pessoas querem o refrigério, algumas pessoas querem a paz, algumas pessoas querem o descanso,
Mas quando eu olho para um texto como esse, Deus dizendo: se você ouvir, se você guardar, se você permanecer nos meus estatutos, não virá sobre ti, pois eu sou o Senhor que te sara. E o texto diz: nessa trajetória eles chegaram em Elim. Quando nós abrimos nossos corações e permitimos Deus fazer aquilo que Ele quer fazer, como Ele quer fazer e não como eu quero fazer. Sabe, queridos, nós queremos ser provados como nós achamos que nós devemos ser provados. Nós achamos que Deus tem que fazer algumas coisas segundo o nosso método, segundo a nossa dinâmica, a nossa didática. Porque aí eu vou entender que Deus é Deus. Aí Deus mostra que quem é o mestre não é eu, é Ele. Ele começa a mostrar que é Ele que me ensina, não é eu que vou ensinar a Deus, não é eu que vou ditar como deve ser o processo dele na minha vida. É Ele que vai estabelecer o processo, é Ele que vai trazer a evolução, o crescimento, é Ele que vai forjar a minha vida. Ele sabe aonde startar a minha vida, Ele sabe como trabalhar a minha vida, Ele sabe as áreas de fragilidades, Ele sabe as minhas limitações, Ele sabe a minha estrutura de crença, Ele sabe como trazer a maturidade na minha vida. E Deus chama o seu povo para um comprometimento, para uma aliança. E quando eles se comprometem, o texto diz: eles chegaram em Elim. Quando nós nos comprometemos com o processo do Senhor, em outras palavras, quando nós entendemos que Deus prova os seus princípios, que Deus está usando circunstâncias, que Deus está usando situações, tudo e todos, para provar a minha estrutura de crença, e que tudo está contribuindo para o meu crescimento, a minha maturidade cristã, eu encontro refrigério, eu encontro descanso. Mas quando eu não tenho essa visão, que tudo concorre, tudo contribui para o meu bem, a minha vida se torna uma vida amarga, a minha vida se torna uma vida triste. Eu começo a me frustrar, eu começo a me decepcionar, eu começo a perceber que a minha vida está indo embora, eu começo a perceber um esgotamento, eu começo a perceber uma tristeza, eu começo a vir N sentimentos no meu coração. Mas quando eu compreendo o processo de Deus na minha vida, eu começo a perceber que há refrigério, e que há 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Eu começo a perceber que existe um lugar onde eu posso acampar. Quando eu olho para essas figuras, Elim que fala de refrigério. Quando eu entro no refrigério do Senhor, o Salmo 23 fala sobre isso. Fala sobre pastos verdejantes, águas tranquilas. Existe um lugar aonde eu encontro descanso. E esse lugar, ele se dá dentro do entendimento que por mais que eu passe por tribulações, por mais que eu passe por lutas, frustrações, decepções, ofensas, todas essas coisas contribuem para o meu bem, para o meu crescimento. E essas coisas não estão concorrendo para a minha destruição. Eu estou usando essas coisas para o meu crescimento, para o meu amadurecimento. E quando eu acesso essas coisas, eu passo a entrar nessas águas tranquilas, em pastos verdejantes. Eu passo a desfrutar dessas promessas. Eu passo a perceber Deus em meio às tribulações. Por isso que Jesus, ele declara dizendo: olha, no mundo vocês vão ter tribulações. Jesus está dizendo: preparem-se, vocês vão enfrentar situações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele está dizendo que nós enfrentaríamos situações que desafiariam a nossa estrutura, que desafiariam a nossa fé, que desafiariam a nossa construção de vida. Queridos, quando eu entendo isso,
Eu espero nessa noite que o Espírito Santo traduza isso de uma forma poderosa no teu coração. Eu oro para que isso aconteça. Quando eu compreendo isso, eu começo a encontrar descanso em meio ao caos, em meio à ofensa, em meio à decepção, em meio à perseguição, em meio ao abandono, em meio à rejeição, em meio à crise financeira, em meio à crise relacional. Eu começo a encontrar refrigério. E o meu refrigério não está nas coisas passageiras. O meu refrigério está nele. Eu começo a encontrar descanso. Mas enquanto eu busco descanso nas coisas, em eu não ser frustrado, eu não passar por ofensa, eu não passar por crise financeira, relacional, conjugal, familiar, eu não passar por nenhum problema, enquanto eu busco isso, o descanso eu nunca vou encontrar, porque o mundo jaz no maligno, e eu não posso me conformar com esse sistema. Eu não posso me conformar com este mundo. Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Romanos capítulo 12, verso 1, ele diz: não vos conformeis. Porque é uma probabilidade muito grande eu me conformar e querer acessar aquilo que a minha alma clama, que é paz interior, alegria, descanso e refrigério, naquilo que é visível, naquilo que é tangível, nesse sistema. Há tempos atrás eu ouvi uma declaração de um homem arquimilionário. Ele dizia: eu batalhei, eu lutei, eu conquistei para ser muito rico, porque eu entendia que eu sendo um bilionário, eu seria o homem mais feliz. Hoje eu viajo para qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu percebo que a alegria que eu busco não reside nisso. Quando eu busco a paz, a alegria, o descanso nas circunstâncias, a minha vida se torna cansada. Eu fico fadigado. E Jesus sabe disso. Jesus olha para mim e fala assim: há um peso, há um jugo na sua vida, há um fardo na sua vida, que é pesado sobre sua vida. E você está cansado de tanto buscar a paz, a alegria nas circunstâncias, no homem, no tudo e todos, no sistema. Em meio a essa busca frenética, esse empenho que você tem aplicado, você tem se frustrado, decepcionado, e isso tem se tornado tão pesado para você. Mas eu quero fazer uma proposta para você. Jesus está dizendo: vinde a mim. Está cansado? Sobrecarregado? Eu vou te aliviar. Eu vou te dar o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave. E eu vou ensinar você. Aprenda comigo, sou manso e humilde de coração. Elim, lugar de refrigério, um lugar de descanso. No hebraico diz que é um lugar de árvores sempre verde, ou seja, árvores viçosa, lugar de vida. Quando eu compreendo o processo de Deus na minha vida, quando eu compreendo que Deus prova os seus princípios no meu coração, eu entro em um lugar onde há refrigério, onde está descanso, aonde meu coração se torna predisposto a perdoar, aonde meu coração se torna predisposto a amar incondicionalmente, aonde meu coração se torna predisposto a perdoar 70 vezes 7, aonde meu coração se torna predisposto a se reconciliar,
Aonde meu coração se torna predisposto em servir, em amar, em restaurar, em reconstruir. Aonde meu coração se torna predisposto em eliminar a ofensa. E não mais está nessa zona de ofensa, mas amar incondicionalmente, nesse lugar de refrigério, nesse lugar de descanso. Doze fontes. 12 fala do governo de Deus. Quando eu encontro esse lugar de refrigério, eu passo a experimentar na minha vida esse governo de Deus. Eu passo a experimentar a vida do reino de Deus. Jesus, quando fala a respeito da vida, ele diz: é chegado o reino. É chegado o reino. E quando Jesus está falando é chegado o reino, ele está dizendo é chegado o governo. O porquê 12 fala de governo? 12 fala sobre as 12 tribos de Israel. 12 fala sobre os 12 discípulos de Jesus. E você vai perceber que o número 12 está dentro de uma estrutura de cuidado, de uma estrutura de gerenciamento, de supervisão, dentro de uma estrutura de governo. Então por isso que o número 12 tem a ver com governo na Bíblia. Toda vez que você se deparar com o número 12, 12 significa governo. Quando eu encontro o refrigério em Deus, quando eu encontro a paz do Senhor, eu vou me deparar com o governo dele estabelecido em minha vida. Agora eu quero chamar a atenção de você para um ponto aqui, que o texto diz 12 fontes de águas. Só tinha fonte naquela época, ou poços, quem tinha condição de vida. Não era todas as pessoas que tinham um poço de água, porque algumas terras tinham lençóis d'água, e essas terras que tinham lençóis d'água, quem habitava eram pessoas que tinham muita posse, e as pessoas acabavam oferecendo água para outras pessoas. E quando se começa a estudar a questão de poços, quando se começa a estudar sobre fontes, fonte fala de vida, fonte fala de alegria. Na Bíblia, fonte fala de salvação, fonte fala do Espírito Santo, da presença ativa do Espírito Santo na vida de um homem. E eu quero chamar a tua atenção no que diz respeito ao processo que eu e você estamos em Cristo Jesus. Aquele dia que eu aceitei o Senhor Jesus Cristo como Salvador, aquele dia que você aceitou, você entrou num processo com o Senhor. Jesus começou a se revelar a você, e o Senhor começou a provar os princípios com o propósito de trazer maturidade, para conduzir você a esse lugar de refrigério, a esse lugar de descanso em meia tribulação. Quando alguém olha para você e diz: o mundo está caindo e você está cantando, as coisas estão acontecendo e você continua firme, as coisas estão acontecendo e você continua acreditando. Ah, amaldiçoa o teu Deus e morra. E você olha para essa pessoa e diz: tu fala como um louco, eu sei quem ele é. No processo da salvação, no processo que o Senhor nos conduz, há um lugar de refrigério, há um lugar de descanso, de revelação de Cristo, há um lugar de vida e não de morte, há um lugar de governo de Deus. E a Bíblia fala que eu e você somos fontes, que do nosso ventre, do nosso interior, fluiria águas vivas. João capítulo 7, verso 38 e 39 fala sobre isso. Jesus, falando a respeito do Espírito Santo, ele diz: se vocês crerem, olha o que o texto diz:
Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz com respeito ao Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Jesus sinaliza dizendo: quando eu morrer e ressuscitar dentre os mortos, algo vai acontecer na vida de vocês. Vocês vão receber o Espírito Santo dentro de vocês, e do interior vai jorrar, vocês vão se tornar fonte. Essa semana eu estava na casa de oração. Todos os dias nós temos a casa de oração das 6h30 às 7h30 aqui na igreja. E quero convidar você a fazer parte da casa de oração. Eu estava lá na casa de oração buscando ao Senhor. Deus me trouxe uma visão. Eu vi esse lugar totalmente repleto de pessoas. Ao mesmo tempo que eu vi esse lugar repleto de pessoas, não havendo mais lugar, eu comecei a perceber que cada pessoa era uma fonte. Delas saltavam águas. E Deus dizia para mim: são pessoas que receberam vida e vão transmitir vida. E eu comecei a orar por isso. E Deus começou a compartilhar todo esse texto ao meu coração, no que diz respeito a, de fato, nós temos o entendimento que nós temos uma fonte que salta, que jorra. E olhando para esse texto, eu quero que você observe todo o processo até eles chegar em Elim. Tudo que eles passaram até chegar em Elim. Eles encontram o governo de Deus. Eles encontram essas fontes de água. Não é qualquer um que é fonte de água. Não é qualquer um que tem a fonte. Não é qualquer um que tem águas cristalinas. Mas sim, é todo aquele que crê. Todo aquele que crê passa a ter fonte de águas vivas no seu interior. Ou seja, aquilo que emana o teu interior. Você não emana morte, você emana vida. As pessoas vão querer estar ao seu lado. Porque quando você abre a boca, você transmite vida, você influencia aquela pessoa. Você encoraja aquela pessoa. Você empolga aquela pessoa. Aquela pessoa começa a amar a Jesus só de te ouvir. Aquela pessoa quer andar com Jesus só de te ouvir. Ela quer buscar a Deus só de te ouvir. Porque você não somente fala, como você transpira. Você é uma fonte inesgotável. Porque a fonte das fontes está estabelecida em você. Isaías fala sobre isso. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Há uma fonte dentro de você. E a Bíblia fala: e 70 palmeiras. Quando eu permito todo esse processo na minha vida, eu atinjo a totalidade daquilo que Deus quer fazer na minha vida. João 10:10 fala assim: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. A totalidade de vida. 70 fala sobre a totalidade da presença de Deus. Quando eu compreendo esse processo, eu começo a vivenciar a totalidade da presença de Deus na minha vida. Eu estou vivendo o refrigério, eu estou vivendo a paz, estou vivendo o descanso, a revelação da palavra. Eu estou vivendo águas doces, do meu ventre está fluindo águas vivas. Eu estou influenciando pessoas, eu estou impactando pessoas. E eu estou vivendo essa totalidade de vida. Porque a propósito de Jesus não foi uma vida parcial, ele foi uma vida total, uma vida em abundância. E o texto diz 70 palmeiras. Palmeiras no hebraico fala sobre retidão. Retidão. Eu passo de uma vida de retidão. Eu passo de uma vida de caráter. Eu passo de uma vida estruturada.
uma vida condizente, uma vida responsiva à voz do Senhor. E se acamparão junto das águas. Ou seja, eu vou entrar em um lugar, eu não vou querer sair daquele lugar. Eu vou me acampar naquele lugar. Eu vou ficar naquele lugar. É aquilo que o salmista declara dizendo: até o pardal encontrou um lugar para si na casa do Senhor. Ele fez seu ninho na casa do Senhor. Ele diz: quão amáveis são seus tabernáculos. Ou seja, há um prazer, há uma alegria do estar na presença do Senhor. Há um prazer, há uma alegria de viver naquele lugar e não mais. Você quer montar o acampamento, você diz: este é o meu lugar. O estar na presença dEle, o viver na presença dEle. Quando eu compreendo todo o processo de Deus na minha vida, eu encontro este lugar aonde eu não quero mais sair. Eu quero ficar lá, onde eu não quero mais abandonar. Faça sol, faça chuva, faça tempestade, aconteça o que acontecer, desse lugar eu não saio. E nessa noite eu percebo Deus trazendo para nós dois convites. O primeiro convite é para aquelas pessoas que ainda não se decidiram ao Senhor Jesus. Aquelas pessoas que não disseram um sim para o Senhor Jesus e quer dizer um sim para Jesus nessa noite. Eu quero entrar nessa jornada, pastor. Eu quero caminhar, eu quero entrar nessa jornada. Como a história foi relatada aí, eu quero passar por tudo isso, porque eu quero encontrar esse lugar de descanso. Eu quero me acampar em Deus. Eu quero encontrar meu lugar de descanso, refrigério. Quero beber águas doces. Não quero mais beber água amarga. Eu não quero mais ficar na tentativa. Eu não quero mais ficar murmurando. Porque até então eu tenho bebido água amarga. Até então eu tenho murmurado. Eu tenho feito tudo que eu posso fazer, mas eu já fui frustrado com tudo. E hoje eu entendi que existe água doce. Hoje eu entendi que Ele entrega o manual para a minha vida. Ele entrega os princípios. Ele entrega a forma certa de viver. Ele entrega os estatutos, porque entregar estatuto fala justamente a forma certa de ser um vencedor, a forma certa de viver, a forma certa de experimentar a vontade do Senhor. E eu quero viver isso. Se você nunca teve essa experiência de confessar o Senhor Jesus, que a palavra do Senhor declara o seguinte: aquele que me confessar diante dos homens, será confessado diante de Deus. E volto ao ponto. Não estou falando de uma religião, estou falando de Jesus. E Jesus declara dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém se conecta com o Pai a não ser através de mim. Eu sou a conexão com o Pai. Se você vir através de mim, você será reconectado com Ele. Então nessa noite eu quero lançar um apelo ao teu coração. Se alguém em nosso meio, eu quero que você coloque a mão no teu coração. Quero orar com você aonde você está. O segundo apelo é para toda aquela pessoa que percebeu que na sua trajetória ela andou mais na religião do que em Jesus. Que ela foi mais religiosa do que cristã. E por conta dela ser tão religiosa, a sua vida se esvaiu, sua vida se secou. Por conta de ser religiosa, ela não viu Deus em tudo e em todos. Ela viu problemas, ela viu crises, ela viu ofensas, ela viu dores, ela viu circunstâncias, ela viu falta de emprego. Enfim, foi o que ela viu.
Mas se nessa noite você quer se conectar com Cristo Jesus, quero lançar esse apelo ao teu coração. Vou convidar todos a se colocarem em pé em nome de Jesus. Existe água doce, existe refrigério, existe um lugar aonde a retidão, existe um lugar onde você pode acampar, onde você pode montar a tua tenda. E este lugar é em Jesus, aonde a fonte de águas, aonde é o governo de Deus, aonde há vida e não morte. Existe um lugar aonde você se sente totalmente vivo e não morto. Você se sente tão pleno e não parcial. Existe um lugar aonde você se sente tão seguro que as circunstâncias, as situações não te abalam. Se você quer estar neste lugar, eu quero que você saia do lugar aonde você está neste momento, venha até a frente. Nós queremos orar por você nessa noite. Pastor, eu quero estar nesse lugar, eu quero me acampar neste lugar. Eu quero esse lugar de refrigério, eu quero esse lugar de descanso, eu quero esse lugar onde a palavra do Senhor é revelada. Eu quero esse lugar onde há retidão. Eu quero esse lugar onde o governo de Deus é estabelecido, onde eu possa viver a totalidade da vida do Senhor. Se você quer acampar neste lugar, por gentileza, sai do lugar onde você está. Nós queremos orar com você, queremos ministrar na sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto nós adoramos o Senhor, eu quero que você se sinta bem à vontade em sair do seu lugar e vir até a frente em nome de Jesus. Oh, Ramamachakata.